Boa noite, guerreiro de oração! Você chegou até este momento porque o Espírito Santo está te chamando para um tempo de renovação, um tempo em que você vai se revestir da própria natureza de Cristo antes de encerrar este dia. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com um coração pesado depois de um dia difícil. Ou talvez você esteja em paz e só queira selar essa noite com a palavra de Deus. De qualquer forma, o Senhor já sabia que você estaria aqui agora, e Ele preparou uma palavra específica para o seu momento. A palavra de Deus, em Colossenses 3:12, diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Guarde essa palavra no seu coração agora. Revesti-vos não é um convite passageiro, não é uma sugestão para os dias em que você estiver com vontade. É uma ordem divina para quem foi escolhido, para quem é santo, para quem é amado. E se você está aqui esta noite, essa palavra é para você, especificamente para você, não para o vizinho, não para aquele parente que você lembrou agora, é para você, antes de falar sobre as vestes que você vai colocar. Pare um instante e receba as 3 palavras que abrem esse versículo, porque elas definem quem você é antes mesmo de qualquer virtude que você venha a demonstrar. A primeira palavra é eleito. Você não chegou até Deus por acaso. Você foi escolhido por Ele antes mesmo de você escolher segui-lo. Isso significa que a sua vida tem intenção, tem propósito, tem um chamado que não depende da sua performance para existir. A segunda palavra é santo. Não porque você nunca erra, mas porque você foi separado para Deus, consagrado para um propósito diferente do que o mundo vive. Santidade aqui não é sobre perfeição, é sobre pertencimento. A terceira palavra é amado. Antes de qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, você já é amado por Deus, de forma incondicional, de forma que não se abala diante das suas falhas. Guarde essas 3 palavras esta noite, porque é a partir delas que você vai se revestir das virtudes que Deus separou para você. Não para conquistar o amor dele, mas porque esse amor já é seu. Antes desse versículo, o apóstolo Paulo já havia ensinado que você se despojou do velho homem com os seus feitos e se revestiu do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, conforme a imagem daquele que o criou. Isso significa que a transformação já começou dentro de você no dia em que você entregou sua vida a Cristo. Você não é mais quem você era antes. As feridas que te formaram, os erros que você carregou, os rótulos que colocaram em você, tudo isso ficou para trás na cruz. Mas agora vem o próximo passo. E esse passo depende de uma escolha sua, feita todos os dias. Não basta ter tirado a roupa velha, é preciso se vestir ativamente, conscientemente, com as roupas que Deus escolheu para você usar. Pense por um instante em como você se veste pela manhã. Você escolhe a roupa, você a coloca sobre o seu corpo e ela passa a fazer parte da sua aparência para aquele dia. É exatamente essa imagem que Paulo está usando aqui. Deus não está pedindo que você tente ser misericordioso, bondoso, humilde, manso e paciente por esforço próprio. Ele está dizendo que essas virtudes já foram separadas para você, como uma roupa já escolhida no guarda-roupa, e que a sua parte é escolher vesti-las todos os dias, de forma intencional. 5 vestes são citadas nesse versículo, e cada uma delas merece um momento de reflexão antes de você declará-la sobre a sua vida. A primeira é entranhável misericórdia. No original, essa expressão fala de uma compaixão que nasce das entranhas, do lugar mais profundo do ser, não uma compaixão de aparência, não uma pena superficial que se esquece no dia seguinte. É o tipo de compaixão que Jesus sentia quando via as multidões cansadas e maltratadas. Essa noite você é convidado a se revestir dessa compaixão profunda. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. E também para com você mesmo. A segunda veste é benignidade, que é a bondade que age, não apenas a bondade que sente. É fácil desejar o bem para alguém. Difícil é agir com bondade quando ninguém está vendo, quando não há recompensa, quando a pessoa nem merece. Essa é a benignidade que Deus pede que você vista. A terceira veste é humildade, que não significa se diminuir, mas reconhecer a verdade. Que tudo o que você tem, tudo o que você é, vem da graça de Deus. Humildade é a base que sustenta todas as outras virtudes, porque sem ela, a misericórdia vira orgulho disfarçado e a bondade vira moeda de troca. A quarta veste é mansidão, que muita gente confunde com fraqueza, mas é exatamente o contrário. Mansidão é força sob controle, é o poder de reagir com calma quando você poderia reagir com raiva. É a capacidade de se manter firme sem precisar destruir quem está ao seu redor. E a quinta veste é longanimidade, que é a paciência que resiste ao tempo, a paciência que não desiste diante da demora, que continua acreditando mesmo quando a resposta não chega no prazo que você esperava. Talvez você esteja se perguntando,
por que declarar essas palavras em voz alta. E não apenas pensar nelas. A palavra de Deus ensina que há poder na confissão da boca, que aquilo que sai da sua boca tem força para moldar aquilo que você acredita e, com o tempo, aquilo que você vive. Quando você declara que se reveste de misericórdia, você não está fingindo ser algo que não é. Você está concordando com aquilo que Deus já disse sobre quem você é e treinando o seu coração a agir de acordo com essa identidade. Por isso, se for possível, declare essas palavras em voz alta esta noite, mesmo que seja um sussurro, porque a sua própria voz vai reforçar dentro de você aquilo que Deus está fazendo esta noite. Você não vai apenas ouvir esse versículo, você vai vesti-lo, você vai declarar área por área da sua vida que está se revestindo daquilo que Deus escolheu para você. Prepare seu coração, porque a partir de agora, cada palavra que você declarar em voz alta ou em silêncio vai se tornar uma veste espiritual sobre a sua vida. Comece declarando sobre a sua saúde. Eu me revisto, agora, de entranhável misericórdia sobre o meu corpo. Eu escolho tratar a mim mesmo com a mesma compaixão que Deus tem por mim, e não mais com dureza, autocrítica ou desprezo pelas minhas próprias limitações. Eu me revisto de benignidade sobre a minha saúde, e declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo, cuidado, restaurado e fortalecido a cada dia que passa. Eu me revisto de humildade para reconhecer quando preciso descansar, quando preciso procurar ajuda médica, quando preciso desacelerar, sem culpa e sem vergonha. Eu me revisto de mansidão diante de qualquer diagnóstico, qualquer dor, qualquer cansaço que insista em bater a porta, porque a força que me sustenta não vem de mim, vem do Senhor. E eu me revisto de longanimidade, porque mesmo que a cura não seja instantânea, mesmo que o tratamento seja longo, eu não vou desistir de cuidar de mim com fé e com paciência. Como eleito de Deus, santo e amado, eu recebo saúde para o corpo, para a mente e para a alma, e recuso qualquer palavra de doença que tente se instalar sobre mim. Se hoje você recebeu uma notícia difícil sobre a sua saúde ou a saúde de alguém que você ama, não carregue esse peso sozinho esta noite. Entregue esse cuidado nas mãos de Deus, que é o mesmo que sustenta cada célula do seu corpo. Agora, declare sobre o seu trabalho e as suas finanças. Eu me revisto de humildade diante da minha profissão, reconhecendo que cada oportunidade que já tive e cada oportunidade que ainda vou ter vem da mão de Deus e não apenas do meu próprio esforço. Eu me revisto de benignidade nas relações com meus colegas, meus líderes e meus clientes, escolhendo agir com integridade mesmo em ambientes competitivos ou difíceis. Eu me revisto de mansidão diante de injustiças no trabalho, diante de colegas difíceis ou decisões que me magoaram, sem perder minha dignidade e sem responder com amargura. Eu me revisto de entranhável misericórdia comigo mesmo nos dias em que sinto que não rendi o suficiente, lembrando que meu valor não está na minha produtividade. Eu me revisto de longanimidade diante das finanças que ainda não se ajustaram, confiando que Deus é o meu provedor e que Ele ordena os meus passos, inclusive os passos financeiros que ainda parecem incertos. Como eleito de Deus, eu declaro provisão, sabedoria para administrar o que tenho e portas abertas sobre o meu trabalho. Se você está em busca de uma recolocação, se sente que o salário não cobre as contas, ou se enfrenta um ambiente de trabalho pesado, receba esta palavra como um lembrete de que Deus vê o seu esforço diário e que Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Profissional mesmo quando você não vê nenhum movimento. Declare agora sobre os seus relacionamentos. Eu me revisto de entranhável misericórdia com as pessoas que me cercam, escolhendo enxergar a dor por trás do comportamento difícil de alguém, antes de julgar precipitadamente. Eu me revisto de benignidade em cada conversa, em cada mensagem, em cada encontro, para que minhas palavras edifiquem e não destruam quem está do outro lado. Eu me revisto de humildade para pedir perdão quando eu errar e para reconhecer quando preciso ceder por amor. Eu me revisto de mansidão diante de quem me feriu, recusando responder ofensa com ofensa e escolhendo a paz ao invés da vingança. Eu me revisto de longanimidade com pessoas que ainda estão em processo de mudança, assim como Deus tem sido paciente comigo em cada uma das minhas próprias mudanças. Como eleito de Deus, santo e amado, eu escolho relacionamentos saudáveis e recuso a toxicidade, a manipulação e o desrespeito que tentam se instalar na minha vida. Se existe hoje uma amizade desgastada ou um relacionamento que te machucou profundamente, peça a Deus discernimento para saber quando restaurar uma ponte e quando é hora de proteger o seu coração com sabedoria. Agora, volte seu coração para a sua família.
Eu me revisto de humildade dentro da minha casa, reconhecendo que liderar uma família começa por servir e não por impor a minha vontade. Eu me revisto de mansidão com meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos, escolhendo firmeza sem dureza e amor sem permissividade excessiva. Eu me revisto de benignidade nas pequenas atitudes do dia a dia, porque é ali, no cotidiano, nas coisas simples, que o amor de Cristo se prova verdadeiro. Eu me revisto de entranhável misericórdia com os membros da minha família que mais me desafiam, lembrando que eles também carregam suas próprias lutas. Eu me revisto de longanimidade com os processos da minha família, entendendo que restauração leva tempo e que Deus está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver nenhum sinal de mudança. Como eleito de Deus, eu declaro paz sobre a minha casa, união sobre a minha família e cobertura espiritual sobre cada geração que vem depois de mim. Se a sua família vive um momento de distanciamento, de brigas frequentes ou de silêncio pesado, creia que Deus é especialista em restaurar o que parecia impossível de ser reconstruído. Declare agora sobre a sua vida espiritual. Eu me revisto de humildade diante de Deus, reconhecendo que preciso dele todos os dias e que a minha força se renova na presença dele. Não na minha própria capacidade ou disciplina. Eu me revisto de entranhável misericórdia comigo, mesmo quando eu falho na minha caminhada com Cristo. Quando eu deixo de orar, quando eu me distraio com o que não edifica, porque a graça de Deus é maior que qualquer queda minha. Eu me revisto de mansidão para ouvir a correção do Espírito Santo, sem endurecer o coração e sem me justificar. Eu me revisto de benignidade ao me aproximar de Deus, entendendo que Ele não me trata com dureza quando eu me aproximo dele. Eu me revisto de longanimidade na minha busca por Deus, entendendo que intimidade com Ele se constrói com constância, não com pressa, nem com momentos isolados de emoção. Como eleito de Deus, santo e amado, eu declaro uma vida espiritual viva, ardente e profunda, longe da rotina vazia e perto do coração do Pai. Se você sente que a sua fé esfriou nos últimos meses, não se condene por isso, apenas volte, porque o Pai que te esperava ontem é o mesmo que te espera hoje. De braços abertos, agora declare sobre a sua mente e os seus pensamentos. Eu me revisto de mansidão diante dos pensamentos de ansiedade que tentam me controlar. E escolho entregá-los a Deus antes que eles tomem conta do meu dia e da minha noite. Eu me revisto de benignidade comigo mesmo, recusando a voz da autocondenação e do perfeccionismo que me acusa o tempo todo, dizendo que eu nunca faço o suficiente. Eu me revisto de humildade para reconhecer quando preciso de ajuda, seja em oração, seja em cuidado profissional, sem vergonha e sem culpa por precisar de apoio. Eu me revisto de entranhável misericórdia com a minha própria história, com as feridas que ainda doem, sem me cobrar uma cura que ainda está em processo. Eu me revisto de longanimidade com o meu próprio processo de cura emocional, sabendo que cada dia de progresso importa, mesmo quando parece pequeno demais para ser notado. Como eleito de Deus, eu declaro uma mente renovada, guardada pela paz que excede todo entendimento. Se os seus pensamentos têm sido um campo de batalha nas últimas semanas, saiba que você não está lutando sozinho e que é permitido pedir ajuda enquanto você também busca Deus. Declare agora sobre os seus sonhos e o seu propósito. Eu me revisto de humildade para buscar a vontade de Deus antes da minha própria vontade sobre os planos da minha vida, entregando a Ele até os sonhos que eu mais desejo realizar. Eu me revisto de mansidão diante dos tempos de espera, confiando que Deus não se atrasa com aquilo que Ele prometeu. Mesmo quando o calendário parece dizer o contrário, eu me revisto de entranhável misericórdia com os sonhos que ainda não se realizaram, sem me cobrar com dureza por aquilo que ainda está em construção dentro de mim. Eu me revisto de benignidade comigo mesmo nas etapas de aprendizado, entendendo que todo propósito passa por um tempo de preparação. Eu me revisto de longanimidade, entendendo que propósito se revela em etapas e que cada etapa tem valor diante de Deus, mesmo que pareça pequena aos olhos humanos. Como eleito de Deus, santo e amado, eu declaro que o chamado sobre a minha vida vai se cumprir, no tempo certo, do jeito certo, sem atalhos e sem atrasos causados por mim. Se você tem um sonho guardado há anos, que parece cada vez mais distante, não desista dele esta noite, porque Deus não coloca um desejo verdadeiro no seu coração para depois abandoná-lo no caminho. Por fim, declare sobre o seu futuro. Eu me revisto de benignidade para tratar o amanhã com esperança, e não com medo do que ainda não aconteceu. Eu me revisto de mansidão, diante do que ainda não sei, diante das perguntas que ainda não têm resposta, confiando que Deus já está lá na frente preparando o caminho antes mesmo de eu chegar. Eu me revisto de humildade para caminhar um dia de cada vez, sem tentar controlar aquilo que só pertence a Deus decidir.
Eu me revisto de entranhável misericórdia com a versão futura de mim mesmo, que ainda vai errar, ainda vai aprender e ainda vai crescer. Eu me revisto de longanimidade, sabendo que o futuro que Deus tem para mim é bom, mesmo que o caminho até lá exija perseverança e alguns momentos de espera. Como eleito de Deus, santo e amado, eu declaro um futuro de bênção de propósito cumprido e de proximidade cada vez maior com Deus. Se o medo do amanhã tem tirado o seu sono, entregue esse medo agora. Porque o mesmo Deus que cuidou de você até hoje não vai soltar a sua mão exatamente quando o caminho fica incerto. Colossenses 3:14 completa essa palavra dizendo que, acima de tudo isso, é preciso se revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. De nada adianta vestir misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se por cima de tudo isso não houver amor amarrando cada peça dessa veste espiritual como um cinto que segura toda a roupa no lugar, então esta noite, sobre cada área que você acabou de declarar, escolha também se revestir de amor. Amor por Deus, amor pelo próximo e amor por você mesmo, porque você é eleito, é santo e é amado por Deus, hoje e sempre. Leve essa palavra com você para o restante da noite. Você não precisa se lembrar de cada detalhe do que foi dito aqui, mas guarde a imagem central, a de que você escolhe, todos os dias, quais vestes espirituais vai colocar antes de sair de casa. Antes de responder uma mensagem difícil, antes de encarar um novo desafio, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência não são virtudes reservadas para pessoas espiritualmente avançadas. São vestes disponíveis para você, agora mesmo, porque você já é eleito, santo e amado. Antes de encerrar, deixe uma palavra registrada nos comentários, contando qual dessas áreas tocou mais o seu coração esta noite. Essa troca fortalece esta comunidade de oração e ajuda outras pessoas a encontrarem esta palavra na hora certa da vida delas. Se este tempo de oração falou ao seu coração, se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente em cada noite de oração. E deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais vidas que precisam se revestir da natureza de Cristo. Esta noite, que você descanse em paz, sabendo que está revestido de Cristo, eleito, santo e amado por Deus. Boa noite. E que a próxima palavra que Deus tem preparada te encontre pronto para vesti-la também.